Certamente Deus está neste lugar. Quantos creem, digam graças a Deus. Eu creio que Ele há de falar ao nosso coração, de nos trazer entendimento, revelação, e seremos abençoados. Amém? Certamente você não está aqui por acaso. Há uma razão, um propósito de você estar aqui. E eu creio que o Espírito Santo há de trazer ao seu coração entendimento, para que você possa não só descobrir o propósito de Deus com a sua vida, mas também viver este propósito para a glória de Deus. Se você trouxe a Bíblia, abra por gentileza na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Eu estou hoje aqui relembrando algumas coisas que já foram ditas acerca de um estudo que nós começamos há alguns domingos atrás. Nós vamos só recapitular algumas coisas, amém? E aí, se Deus permitir, entrar no assunto novo. Nós temos aprendido aqui sobre maturidade, crescimento espiritual. Temos aprendido que faz parte do propósito de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que a gente cresça, que a gente amadureça. Amém? Que a igreja chega ao nível espiritual em que Jesus esteve. A Bíblia diz em Efésios que a vontade do Senhor é que a gente se torne varões perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Ele quer que você viva neste mundo como Cristo viveu, que você opere neste mundo como Cristo operou. Amém, queridos? E por que o Senhor deseja isso? Em Romanos 8,19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, há uma expectativa de toda a criação em relação aos filhos de Deus. A Bíblia nos faz entender que toda a criatura aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criatura, olha o versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A palavra filho aqui se pronuncia no grego huios, que significa filhos maduros. Por isso que Deus quer o nosso crescimento, que nos tornemos huios de Deus, filhos maduros, porque toda criatura, toda criação, desde o pecado original, quando Adão pecou, o pecado de Adão não trouxe só consequências sobre o homem, trouxe consequências sobre toda a criação. Toda a criação ficou debaixo, irmãos, de uma condenação. E a criação geme, diz a palavra do Senhor, e aguarda a nossa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. Porém, nós não vamos operar neste mundo como filhos de Deus se não amadurecermos espiritualmente. Ainda que você seja filho, você não vai operar como filho, você não vai viver como filho. Seja franco, quantos filhos de Deus você conhece que não vivem como filhos de Deus neste mundo? Não é verdade? Que não operam como filhos de Deus. Toda criatura aguarda a manifestação dos filhos, porque os filhos, ou seja, os ruios, os filhos maduros, eles são guiados pelo Espírito. Eles não são guiados por circunstâncias, eles não são movidos por circunstâncias, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eles falam, eles agem de acordo com a direção que o Espírito Santo traz. Quem você acha que dirigiu o Senhor Jesus quando ele cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego? Foi inspirado pelo Espírito Santo. Seja franco, você teria coragem de fazer isso com alguém? Talvez você teria coragem de fazer isso hoje, porque você leu na Bíblia que Jesus fez. Mas se ninguém tivesse feito, você faria? Mas Jesus fez. Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a saliva dele, fez lama com o cuspe dele e passou nos olhos do cego. Quem você acha que inspirou Jesus a fazer isso? Foi o Espírito Santo. Quem você acha que inspirou Jesus a falar com a figueira? Nunca mais coma alguém fruto de ti. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que o moveu. Os ruios, os filhos maduros, eles não são guiados pelas circunstâncias. Eles não são limitados pelos seus 5 sentidos. Eles são movidos pelo Espírito de Deus. Agora,
os filhos, os téknos de Deus, os filhos gerados por Deus, mas que não amadureceram, são limitados pelos seus 5 sentidos. Eles só acreditam naquilo que os olhos naturais conseguem enxergar. Eles só acreditam naquilo que os ouvidos naturais conseguem ouvir. É por isso que são limitados. Eles não conseguem enxergar além das suas limitações. Eles não conseguem enxergar além das suas dificuldades. Tudo que vem, irmãos, é que influencia a fé e o comportamento deles. Lembra de Abraão? Quando Abraão sai da terra dele, começa a prosperar, chega um dado momento na vida de Abraão que ele começa a ficar limitado. Ele não consegue ir além do que ele já tinha ido. Não consegue conquistar mais do que ele havia conquistado. Até que um dia ele se apartou de Ló, porque os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam tendo contenda, e aquilo estava atrapalhando a comunhão de Abraão com Deus. Quando ele se aparta de Ló, Deus vira para ele e diz: agora levanta os seus olhos e veja. Agora ele tinha condição de enxergar além do que ele já tinha visto. Agora ele tinha condição de enxergar o que o Senhor tinha para ele. Não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. É por isso, querido, que Deus quer o seu crescimento. Para que você se torne um filho maduro. Você só vai conseguir operar no mundo como filho de Deus, filho maduro, ruios de Deus, quando você amadurecer espiritualmente. Nem Jesus, isso pode soar estranho para alguém, mas é verdade. Nem Jesus, irmãos, operou neste mundo como filho de Deus antes que se tornasse ruios. O próprio Senhor Jesus, todos nós sabemos que Jesus era filho de Deus desde o nascimento. Ele era téknon de Deus, filho gerado. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele se torna ruios. Abre Mateus capítulo 3 para a gente ver isso. No versículo 13 diz assim: então, veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Pare aí, por gentileza. Quando Jesus ele vai a João para ser batizado, João estranhou. Por quê? Porque o batismo de João era o batismo do arrependimento. É o batismo que nós realizamos. O próprio João diz isso no versículo 11. Olha o que ele diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. E ele fala em seguida: mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele fala que o seu batismo era o batismo do arrependimento. Mas nós sabemos que Jesus não tinha pecado. Então por que Jesus foi a João? Se o batismo de João era um batismo de arrependimento, e Jesus não tinha pecado para se arrepender, por que ele foi a João? Ele responde no versículo 15. Olha o que ele diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Uma das razões, existem outras que não vem o caso agora, um outro dia a gente fala sobre elas, mas uma das razões do porquê Jesus foi a João para ser batizado é simples: para nos dar exemplo, para cumprir a palavra, para ser modelo. Ele é o nosso exemplo. E se Jesus foi batizado, amém? Nós também temos que ser batizados, aqueles que não foram batizados. Não existe outra maneira de você se tornar um téknon de Deus, um filho gerado por Deus, se você não for batizado, se você não nascer de novo. Já aprendemos isso. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, João diz que todos que receberam também o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus, ou téknons de Deus, filhos gerados. Amém? Jesus diz no capítulo 3, João capítulo 3, respondendo a Nicodemos, abra lá rapidinho, depois a gente volta aqui. No versículo 1 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é interessante, porque Jesus está associando os sinais, os milagres que chamaram a atenção de Nicodemos ao reino de Deus. Nicodemos chega a Jesus dizendo: olha, tu és mestre,
Porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. E Jesus diz, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E se você não pode ver o reino, você não pode entrar nele. E se você não entra no reino, você não tem como operar neste mundo como filho de Deus. Amém, queridos? É quando você faz parte do reino de Deus, como filho de Deus, é que você tem autoridade no mundo para agir como filho de Deus, para operar neste mundo como filho de Deus. Ele disse, você tem que nascer de novo, por várias razões. Primeiro, porque o seu espírito se torna novo, livre do pecado. Segundo, que o seu espírito é recriado como uma criança, você pode ser novamente instruído, ensinado. Jesus chega a dizer em Mateus capítulo 18, que temos que ser como uma criança para entrar no reino de Deus. Por que ele diz isso? Quando ele diz ser como uma criança, ele não está falando no comportamento, ele está falando em ser ensinável. Você precisa deixar ser ensinado. O que limita uma pessoa, até mesmo como filho de Deus, é o conhecimento que ela tem. Se você não está aprendendo mais nada na igreja como filho de Deus, então esse é seu limite. Você não vai conseguir ir além de onde você já foi. Porque o conhecimento que você recebe da palavra de Deus é que vai envolver a sua mentalidade, desenvolver uma nova mentalidade e influenciar a sua visão. Agora, sem um novo conhecimento, sem a revelação da palavra, você fica limitado. Agora, quando você nasce de novo, e você se achega a Ele como um menino novamente nascido, 1 de Pedro capítulo 2 fala isso, deixando toda malícia, todo embaraço, todo pecado que estão de perto te rodeia, murmuração, engano, são coisas que temos que deixar. Paulo diz em Efésios capítulo 4 para deixar a mentira, deixar o engano, são coisas que no ato do batismo não saem da sua vida automaticamente, mas que você tem que decidir abandonar essas coisas. Tem pessoas que, apesar de serem filhos de Deus, técnicos de Deus, mas ainda mentem, ainda são maliciosas. E esta pessoa tem que tomar a decisão, não, eu tenho que abandonar isso. Eu não posso mentir mais. Eu tenho que viver exatamente como a palavra de Deus diz. E aí, depois de deixar estas coisas, Pedro diz, e desejar, como meninos, novamente nascido, o leite racional, para que por ele vá descrescendo. Este leite, já aprendemos, que é a revelação da palavra. Amém, queridos? É o rema de Deus, a palavra revelada. E é através dessa revelação, à medida que o Espírito Santo vai nos revelando e que nós vamos aplicando na nossa vida, é que vamos crescendo espiritualmente. E quem nos dá essa revelação? É Ele, é o Espírito Santo. Volta para Mateus, por favor, capítulo 3. Então veja, Jesus até aqui, ele não operava no mundo como filho de Deus. Ele era filho? Sim, ele era filho de Deus. Mas você não encontra nenhuma manifestação sobrenatural através de Jesus. Se houve alguma manifestação, a Bíblia não registrou esse fato. Agora a gente percebe que só depois do batismo é que as coisas começam a mudar. Voltou a Mateus capítulo 3, ele diz assim, o versículo 15... Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Olha que interessante. Depois que Jesus é batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. Jesus recebeu o Espírito Santo. Como ele precisou do Espírito Santo, nós também precisamos, querido. Não há um amadurecimento, querido, espiritual, sem o auxílio do Espírito Santo. Olha o que o texto diz, no capítulo 4, versículo 1, mesmo livro. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo então começou a guiar Jesus e levou para o deserto. Abre em Lucas capítulo 4, por favor. O versículo 1 diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. No versículo 14 diz assim, então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado,
segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A partir deste momento, na virtude do Espírito Santo, Jesus sai do deserto e aí ele começa a operar como ruios de Deus. Ele começa a operar no mundo como filho de Deus. E os milagres começam a acontecer. Ele mesmo declara: o Espírito me ungiu para colocar em liberdade os oprimidos. A presença do Espírito Santo o capacitou. Você pode ter o dom, mas sem a unção do Espírito Santo, o dom é inútil. O que faz com que o dom opere, o que faz com que o dom se manifeste, é a unção do Espírito Santo. Volta lá, por favor, Mateus capítulo 3. Depois que ele recebe o Espírito Santo, o versículo 17 diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia. O que a voz dizia? Este é meu filho, este é ruios amado, em quem me comprazo. A partir dali, Jesus começa a operar no mundo como filho de Deus. Agora, sem o Espírito Santo, Jesus não operava como filho. Ele estava aqui como filho, sem pecado algum, como tecnon de Deus, mas não como ruios. Agora, quando ele recebe o Espírito, o próprio Pai o reconhece e confirma dizendo: este é meu filho, este é ruios, amém? Este é semelhante a mim, parecido comigo. É isso que o Pai está falando, é disso que o Pai está falando, e é esse o entendimento que nós precisamos. Você não percebe quando Jesus nasce, o Pai falando: este é meu filho, no nascimento dele. Ou quando o anjo se revela a Maria, falando com Maria que ela iria gerar do Espírito Santo, você não ouve a voz do Pai falando. Você não ouve a voz do Pai falando quando Jesus estava na sinagoga aos 12 anos, que se perdeu no caminho. Agora, depois do batismo, quando ele recebe o Espírito, o Pai confirma dizendo: este é meu filho. E a partir daquele momento, por causa da presença do Espírito Santo na sua vida, Jesus começa a operar no mundo como ruios de Deus. É esse o entendimento que precisamos. Enquanto nós não amadurecemos espiritualmente, seremos limitados por conta da nossa mente, do nosso entendimento, da compreensão limitada que nós temos de quem somos e do que podemos. Quando olhamos para nós mesmos, não conseguimos enxergar quem somos e o que podemos em Jesus Cristo. O Espírito Santo é que vai liberar você disso. O Espírito Santo é que vai lhe trazer a revelação da palavra, fazendo com que você conheça a habilidade que está em você, a capacidade que o Pai colocou em você. É o Espírito Santo que lhe traz poder. Abre em Atos dos Apóstolos, o capítulo 19. O versículo 1 diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e começaram a profetizar. Começaram a falar segundo a revelação que o Espírito Santo lhe dava. É isso que nós precisamos, querido.
Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos leva a este nível de maturidade. E falamos não segundo as circunstâncias, falamos segundo aquilo que cremos. Nós já falamos disso numa outra ocasião. Quando a terra estava sem forma e vazia, era este o quadro que Deus tinha na sua frente. Mas o que Deus disse? O versículo 13 de Gênesis capítulo 1 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Os ruios, eles não falam segundo o que os olhos veem. Eles não falam segundo as circunstâncias. Eles falam segundo o que eles creem. Amém, irmãos? Eles profetizam segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Amém ou não, pessoal? Por isso que toda a criação aguarda a nossa manifestação. Irmãos, a nação muda quando os filhos de Deus se manifestam. Amém ou não, pessoal? A gente vê isso no exemplo de Elias, quando Israel estava completamente perdido, servindo a Baal. Deus levanta Elias, um homem de Deus, que declara que não iria chover. 3 anos e meio não choveu. Depois Elias ora ao Senhor e o céu enviou chuva e a terra produziu a semente. É o que Deus está dizendo na sua palavra. Quando nós nos tornamos maduros na fé, nós não falamos segundo as circunstâncias, falamos segundo a palavra de Deus. Declaramos o que a palavra declara sobre nós, aquilo que a palavra fala que temos, e não aquilo que os olhos naturais estão vendo. Ruios, filhos maduros. Amém, queridos? Agora, quem nos leva a este nível é o Espírito Santo. Por isso que a preocupação de Paulo com esses discípulos de Éfeso, vocês receberam o Espírito Santo? Era uma preocupação. Eles necessitavam do Espírito Santo. Se você foi batizado nas águas, mas ainda não recebeu o Espírito Santo, a obra ainda não está completa na sua vida. Você precisa do batismo para sair dessa condição em que você se encontra, para amadurecer, para crescer. É o Espírito Santo que vai edificar você. Olha o que Jesus diz, João capítulo 14, no versículo 12, Jesus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Viu? Jesus está dizendo que o Espírito Santo é outro Consolador. Ele está dizendo: eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar outro Consolador. Ele era um Consolador, Ele iria para o Pai, mas disse: eu vou rogar e o Pai vai enviar outro Consolador. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. Quem opera no nosso meio, quem opera na nossa vida, quem opera através da nossa vida é o Espírito Santo. Quando você ora no nome de Jesus, é o Espírito Santo que entra em ação. Olha o que ele diz, o versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O versículo 18: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. João capítulo 16, olha o que ele diz no versículo 12, ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de declarar. Amém, queridos? É Ele. É o Espírito Santo que nos conduz pela verdade, que nos guia, que nos ensina todas as coisas. Sem o Espírito Santo não há amadurecimento espiritual, não há crescimento. Por isso que precisamos dele. Jesus só operou no mundo como ruios de Deus, filho maduro, como filho de Deus, quando ele recebeu o Espírito do Senhor. Ele disse: o Espírito Santo me ungiu. Ele me ungiu para pregar. Ele me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos. Foi Ele.
Daquele momento em diante, ele começou a operar como filho de Deus. Volta para Romanos, por gentileza. O versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por quê? Porque os ruios, os filhos maduros, são guiados pelo Espírito, são movidos pelo Espírito. Eles não falam segundo as circunstâncias, eles falam segundo a palavra. Como Ezequiel no vale de ossos secos, que ali profetizou e Deus mudou aquela realidade. É o que o mundo aguarda. Toda criatura aguarda a manifestação dos filhos maduros. Agora, para isso, querido, nós necessitamos do Espírito Santo. E a pergunta é: você já recebeu o Espírito de Deus? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Há muitas pessoas que confundem o batismo com o Espírito Santo com o batismo com fogo. João foi bem específico em Mateus capítulo 3. Ele disse: olha, eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo com o Espírito Santo não é o batismo com fogo. Depois que Jesus recebe o batismo com o Espírito Santo, o que acontece com ele? Ele é levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse é o batismo com fogo. O fogo vem para purificar a prata de toda a escória. É aquela luta, é aquela provação que se levanta justamente para você manifestar o dom que é em você, para que você use a capacidade que o Espírito Santo lhe deu, para que aquilo que está em você se manifeste no momento do deserto. Esse é o batismo com fogo. Mas a questão é: você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Se você ainda não recebeu, você precisa receber. Se você já recebeu, você precisa manter uma comunhão diária com o Espírito Santo, para que ele possa operar na sua vida. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado agora por ele. Ele quer batizar você. Amém? Feche os seus olhos. Ligue o seu pensamento em Deus. Com os teus olhos fechados. Com as tuas palavras, se apresente a Deus agora. O Senhor Jesus disse que aquele que pede, recebe. O Senhor Jesus disse: qual pai dentre vós, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Se pedir peixe, vai dar um escorpião. Se pedir ovo, vai dar uma cobra. Ele disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, ele disse que o Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. O batismo que você precisa, você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. Então peça para Ele agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração diante de Ti, porque a Tua palavra, Senhor, diz que aquele que pede, recebe. E nós entendemos a importância de termos o Teu Espírito na nossa vida. Está escrito, Senhor, que o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Senhor. E há muitos, Senhor, que apesar de terem sido batizados, ainda, meu Deus, não receberam o batismo com o Espírito Santo. Então nós oramos pedindo ao Senhor: batiza o Teu povo nesta noite, Senhor. Isso, meu irmão, peça para Ele agora. Peça o Espírito Santo, Ele está ouvindo você. Ele está atento à tua oração. Ele vai passar no nosso meio, te envolver. Ó Espírito Santo, vem nos envolver, passeia no meio do Teu povo, Senhor. Envolva a Tua igreja nesta noite. Aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, é sua oportunidade. Não perca essa oportunidade de receber do Espírito Santo. Não perca a oportunidade de ter comunhão com Ele. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos da Tua presença.
Precisamos da tua manifestação. Somos dependentes do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso professor. O Senhor é o nosso guia, é o nosso ajudador. Por isso nós te invocamos de todo o nosso coração. Aleluia, aleluia. Fale com Ele, querido. Ele está ouvindo você. Ele está atento à sua oração. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. 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 E vem passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito, oh aleluia, peça para Ele, vem passar hoje aqui. Precisamos da tua presença, Senhor. Peça para Ele e vem passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito, vem passar. Mais uma vez, querido, peça para o Senhor. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Peça mesmo. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Vem, Senhor. Ó Espírito, vem passar hoje aqui. E vem passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito, aleluia, vem, oh vem Senhor Jesus, aleluia. Peça para Ele, peça para o Senhor. E vem passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Isso, coloque as mãos sobre o seu coração. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Deixa Ele te envolver. Deixa Ele te envolver no nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo, minha irmã. Receba em nome do Senhor Jesus o Espírito de Deus na sua vida. Então eu oro te pedindo em nome de Jesus.
Aqueles que ainda não foram batizados, batiza, Espírito Santo. Toca neles agora. Espírito Santo, aqueles que ainda estão esperando sentir para crer que o Senhor está batizando. Então, pela tua graça e misericórdia, permita que ela sinta agora. Permita que ela sinta a tua presença se movendo dentro dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sinta agora então, meu irmão. Sinta em nome de Jesus o Espírito de Deus. Sinta o Espírito Santo te envolvendo agora. Nós tomamos posse, Senhor, pela fé. Diga, Senhor, em nome de Jesus, eu recebo pela fé, para a glória do teu nome. Todos que creem, digam amém. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno.